Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos de Aikijujutsu, com uma ênfase na parte de Haragei. Estou aqui com Don Álvaro de la Iglesia, nos está visitando em Valência e me fez algumas perguntas relacionadas ao Aikijujutsu e vejo a importância de explicar alguns detalhes. Comecemos por pensar que quando eu estou sentado, por exemplo, imaginemos que eu estou no tatame 6A, ou estou mesmo sentado numa cadeira, a parte baixa do meu corpo, o trem inferior, ele vai estar imobilizado, o que significa que a energia vai partir do Hara até a parte alta. Isso nos leva a um tipo de raciocínio muito interessante, onde, não tendo a mobilidade da parte baixa do corpo, a expressão energética deve ser em linhas verticais. Ou seja, eu devo fazer com que a energia do Hara suba através da coluna, de maneira vertical, e possa então, a partir daí, fluir pelos extremos do corpo. Se eu estou posicionado de maneira lateral, no caso como eu estou aqui, com o meu companheiro, a fluência da minha energia vai ser completamente diferente da que se eu estivesse frente a frente com ele. Vamos imaginar duas estruturas diferentes. A primeira estando de lado. Aihami, por favor. Yakohami, isso. Basta com que ele empurre o meu braço para cá, eu já não tenho nenhum tipo de mobilidade, a não ser na minha mão. Então a distância, ela também pode ser uma grande inimiga. Então por isso, a minha energia deve manter sempre o meu braço estável. Se o meu braço está instável ou está imobilizado, vamos entender o que é instabilidade e estar imobilizado aqui. Instabilidade é quando alguém pega o meu braço e faz isso para me imobilizar. Ele está instável. E estagnado é quando ele me aprisiona, né? Então, nesse caso aqui, estamos estagnados. Eu vou ter naturalmente que trabalhar todo o centro do meu corpo, caso eu queira provocar algum tipo de desequilíbrio. A minha mão aqui, ela já não vai ter muita função, ela não vai ter uma resposta que seja satisfatória, enquanto que uma vez que a energia está junto ao meu corpo, eu estabilizo o meu corpo e movo o centro. Então existe uma outra possibilidade. Porém, a ideia aqui é analisar os ângulos. A pressão está sendo exercida no meu ombro. Se ele me empurra para cá, por exemplo, vai ser muito difícil, uma vez que está desestabilizado o meu centro, retornar à posição inicial. Então eu devo estabilizar, primeiramente, o meu centro, manter estabilizado, e segundo ponto, manter estável as linhas de comunicação até a mão, né? Que nós temos a coluna, as escápulas, o ombro, o cotovelo e a mão. Então todas essas linhas também devem estar estáveis, porque se estão instáveis, ou seja, sem estabilidade, vai ser muito difícil para mim voltar a uma posição inicial, repor uma posição inicial. Um forte exemplo disso é, se ele empurra minha mão nesta posição para cá. Olha que dificuldade, que coisa mais incômoda. Se ele empurra minha mão assim, é diferente. Se ele empurra minha mão para cá, também é diferente. Então eu tenho que analisar que eu tenho a parte frontal do meu corpo, as partes laterais, a parte costal, e como isso influencia direto ou indiretamente o movimento a partir da energia do meu Hara. Da mesma forma, se eu estou de frente para ele, existe uma outra estabilidade. Nós temos o quadrado, né, dos dois ombros, a crista ilíaca, nós temos a cabeça partindo de um triângulo, temos um triângulo invertido dos olhos até a boca, nós temos a orelha até esta parte da garganta, né? Então nós temos vários pontos que devem ser analisados como geometria funcional dentro da estrutura energética do corpo. Mas nós vamos falar aqui primariamente das linhas. Vamos pensar que ele tem a linha central, elemento fogo, a segunda linha, elemento água, ar, terra, madeira. Então imaginemos que ele segura a minha mão
e eu faço um movimento até a linha central do corpo dele. Eu provoquei um pequeno desloque, mas eu provoquei uma alteração considerável dentro do que seria o caminho até a mão. Se ele tem esse braço relaxado, eu faço isso e ele relaxa, veja que existe já uma alteração na minha proporção, não na dele. Então, quando eu tenho meu braço aqui estável e primeiramente posiciono o braço dele, vai ser difícil para ele agora manter o braço relaxado. Porém, a força sendo colocada no meu ombro está mal. Está errado, isso não pode existir. Então, o que está acontecendo aqui de erro? Muita distância. Eu devo me aproximar se eu quero ter uma condição de um trabalho mais equilibrado e o cotovelo baixo, sem atuar pelo ombro. Outro detalhe importante é, se eu vou estabelecer através da mesma linha do ombro, uma linha reta, né? Veja bem aqui, então, a minha mão aponta para o centro, na linha do elemento fogo, porém, o meu ombro está alinhado com o ombro dele. Então, nós temos uma atuação dentro de uma linha reta. Então, ainda estamos trabalhando sobre a linha do elemento fogo sem a respiração ou a tensão do elemento fogo. Nós estamos apenas trabalhando a linha dentro da geometria funcional. Se eu, por exemplo, atuo dentro do elemento água e o meu ombro se mantém na mesma linha, nós vamos ter um outro desloque dele, onde esta parte do corpo vai estar combinando com a parte contrária do corpo dele, a correspondência. Caso eu trabalhe dentro do fator Yin, que seria o fator Yin? Fator Yang é quando nós temos muita energia colocada num ponto. Fator Yin é quando nós temos a energia variável flutuante dentro desse mesmo ponto. Então observe, uma coisa é energia fixa num ponto, ele não pode se mexer, a outra é energia variável dentro deste mesmo ponto, ou seja, ela tem uma alteração dentro de uma proporção. Se nós estudamos a minha alteração dentro dessa linha vertical dele, ou seja, a minha linha vertical com a linha horizontal e a linha vertical dele, nós temos um pequeno erro. Por quê? Porque nós não temos o cotovelo dele todo esticado. Então o correto seria, primeiramente, estabelecer um musubi, estabelecer uma extensão do braço dele, para a partir daqui, não através do bíceps, através do meu corpo, mover. Então aí sim eu tenho uma completa imobilização também da parte vertical do corpo dele. Quando eu realizo o mesmo movimento e permito que o meu corpo relaxe, eu tenho outra vertente de imobilização dentro da parte, como nós falamos, a energia flutuante dentro de um único ponto. Por que flutuante? Porque ele pode se mexer aqui. E eu também posso alterar essa energia para a parte Yang. Então a parte Yang é a parte rígida, a parte Yin é a parte flexível. Ambas trabalhadas dentro das proporções das linhas, neste caso, horizontais. O que seriam as linhas horizontais? Começa no alto da cabeça, no queixo, no ombro, na altura do cotovelo, na altura das mãos, do hará, que seria 2 dedos abaixo do umbigo, né, o quadril, o joelho, os tornozelos e os pés. Então todas essas linhas de tensão eu vou trabalhar tanto de maneira horizontal como vertical. Se eu tenho as linhas verticais, eu trabalho dentro de umas estruturas proporcionais. Se eu tenho as linhas horizontais, essa proporção vai trabalhar dentro das estruturas funcionais. Ou seja, por exemplo, vou trabalhar dentro da linha funcional, vou obrigar ele a se posicionar. Ele vai ter que colocar a mão no chão, ele vai ter que se harmonizar, ele vai ter que pensar dentro do movimento. Dentro da questão proporcional estrutural, ele já não consegue. Ele está parado, então ele já não consegue pensar no que fazer. Tudo isso ganha uma vertente forte quando nós passamos a qualquer tipo de movimento. Aqui existe uma alteração da mesma proporção, que pode ser tanto alterando unicamente a mão através do ombro, nós falamos antes, né? Manancial, afluente e receptor. Então eu posso
por se tratar de Aiki Jujutsu, atuar pelo ombro, ou seja, eu vou atacar o manancial, eu posso atacar o afluente e posso atacar o receptor. Em todas essas linhas de observação, eu vou ter os pontos das linhas verticais e os pontos das linhas horizontais. Quando eu preciso, por exemplo, por favor, alterar a linha central, observe o ombro como se alterou, observe agora como o ombro foi o ponto de impacto, como o ombro é o ponto receptor dentro de uma energia flutuante, como o ombro é o ponto receptor dentro de uma energia estável. Tudo isso entra dentro de um estudo primário, ou seja, inicial do Haragei. Isso se desdobra em variáveis muito interessantes quando você começa a juntar uma coisa com outra, fazer composições e a partir daqui criar estruturas em espirais ou helicoidais. Que relação tem isso com a emoção ou o sentimento do adversário? A emoção é um movimento espiralado, ou seja, ele se acelera e termina. São movimentos rápidos, onde o final sempre ele tem uma dissipação. A helicoidal não, é um movimento que a tensão se repete. E a tensão se repetindo, o adversário vai estar imobilizado, ele vai estar preso, ele não vai ter uma liberação quando você realiza a técnica. Se nós falarmos isso em nível de pensamento, a parte funcional, a emoção seria a energia e o sentimento seria a tensão. Por exemplo, a raiva seria a emoção e o ódio seria o sentimento. Então, quando nós transferimos isso a qualquer tipo de movimento, seja ele de alteração do adversário ou controle da minha própria energia, eu vou ter diferentes impactos dentro de diferentes raciocínios. Um Tsuki, por exemplo, ele tem um movimento espiralado que termina. Uma Kouchi termina. Quando eu agarro um adversário, movimento ele para lá, para cá, para projetar, nós temos um movimento em helicoidal. Uma energia que se repete, uma energia que transita em oscilação para cima e para baixo, para que possa chegar a um determinado ponto. Uma espiral começa, acelera e termina. Então o Haragei ele começa dentro deste princípio. Depois nós falaremos sobre elementos complementares, elementos transformadores, os 32 tipos de vazios, as condições de aprisionamento das técnicas dentro do quadril, dentro do ombro, seria fluente, manancial, fluente receptor, como aprisionar, por exemplo, só na cervical, enfim. E aí nós entramos dentro da antropologia numa série de conhecimentos que eles falavam, aprisionar o espírito, aprisionar a sombra, aprisionar a respiração, enfim. Tudo isso está dentro do Haragei. Eu espero que você tenha entendido e eu te vejo na próxima aula.